aula de ciências? Tá, a gente vai continuar, né, falando sobre cadeia alimentar. Nós já vimos isso na aula passada, que vai ser aí a relação, né, a ligação na questão da alimentação entre os seres vivos de um ecossistema, tá? Para estudar essa questão da cadeia alimentar, a gente precisa conhecer os níveis tróficos, tá? Que é onde cada organismo ocupa, tá? Nesse processo da cadeia alimentar. Por exemplo, eu tenho uma planta que vai servir de alimento para o rato, que vai servir de alimento para a cobra, que vai servir de alimento aí para a ave. Cada um desses seres vivos aqui, ele está no nível trófico, tá? Então ele vai ter aí uma definição, tá? Bom, o que são níveis tróficos? São as posições dos organismos, tá? Então a posição de cada ser vivo está em um nível trófico. Como é que eu divido aí esses níveis? Eu divido em produtores, tá? Consumidores, e aí dentro dos consumidores você precisa aprender que eles vão ser chamados de primários, secundários, terciários e aí sucessivamente, tá? E depois eu tenho os decompositores. Hoje nós vamos ver os dois aqui, ó. Os níveis tróficos produtores e consumidores, tá? Vamos, ó, aqui a gente tem um exemplo, né? Primeiro aí do nível trófico. Eu tenho os decompositores, tá? Mas eu inicio aqui, ó, com os produtores. Aí eu vou ter os consumidores. O consumidor, né, vai ser, eu inicio com os produtores, certo? A partir dos produtores vão vir sempre os consumidores. E aí, de acordo com o nível, né, de cada um, eu chamo consumidor primário, primeiro. Consumidor secundário, vai ser lá aquele que vem por segundo. Aí eu chamo consumidor terciário e o consumidor quaternário, né, que aí é a posição desses consumidores, estão entendendo? Então, quanto mais eu tiver consumidor, mais esse nível de consumidor vai aumentar, tá ok? Isso aqui eu estou chamando de níveis tróficos, tá? Só para vocês observarem. Vamos falar dos produtores, tá? Que numa cadeia alimentar vai começar por eles, ok? O que são os produtores? Eu chamo eles de seres autótrofos. O que são seres autótrofos, né? Auto se refere ao próprio, né? Ao próprio ser, algo por si próprio. E trófos, né? Ele vai se referir à alimentação, nutrição. Ou seja, os produtores, que são seres autótrofos, são aqueles que produzem seu próprio alimento, tá? Então, seres produtores, aqueles que produzem seu próprio alimento, tá? Na maioria das vezes, né, a gente vai chamar eles de fotossintetizantes. Então, quem são os produtores? Os vegetais, as plantas, são aqui classificados como produtores, que vão ser chamados de fotossintetizantes. Lembram quando vocês estudam em ciências, né, cada questão de parte das plantas, e estudamos também a questão da fotossíntese, que vai ser o processo onde a planta vai produzir o seu próprio alimento, ou seja, ela é um produtor, ela é um ser autótrofo, né? Vai produzir seu próprio alimento, ao contrário de outros seres vivos que não produzem, precisam caçar, tá? Então aí, né, a planta vai ser o nosso ser produtor, tá? Então vai ser o primeiro aí da nossa cadeia alimentar. E aí a gente vê, não é, uma planta no seu processo de fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Então a planta não precisa caçar, porque ela produz seu próprio alimento. Tudo bem? Vamos para os seres consumidores. Esses seres consumidores, eles já vão ser chamados de quê? Heterotrófos, tá? Por quê? Ó, hétero, né? Tá, tem a questão de diferente, outro. O trófos é novamente a questão de alimentação, nutrição. Ou seja, os consumidores são aqueles seres que não produzem seu próprio alimento, então eles vão precisar de outros, tudo bem? De outro ser diferente para a sua alimentação. Os consumidores primários, né? Eles normalmente, em sua maioria, eles são os herbívoros. Por que um consumidor primário, na sua maioria, vai ser herbívoro? Porque se eu inicio com o produtor ele é o quê? Uma planta, né? Vai ser a planta, um vegetal. Então, quem vai comer a planta tem que ser um herbívoro, né? Que são aqueles que se alimentam de vegetais.
Ou seja, produtores primários, em sua maioria, em uma cadeia alimentar, vão ser herbívoros, tá? Isso se a cadeia alimentar iniciar com o produtor, com o vegetal. Depois eu vou ter os consumidores secundários em sua sequência, né? Secundário, terciário, quaternário, que já vão ser aqueles que são chamados de carnívoros, né? Se alimentam de outros seres, vão se alimentar de carne. Entenderam aí? Que os consumidores, eu vou ter os primários, tá? Que vão se alimentar lá do produtor, no caso de um vegetal, de uma planta, por isso que em sua maioria eles são herbívoros, tá? E seguindo, depois do primário, eu vou ter o secundário em diante, que vão ser aqueles que são chamados de carnívoros, pois se alimentam de outras espécies de carnes. O consumidor, ele é chamado de heterotrófos, tá? Por quê? Porque eles se alimentam de outros animais. E aí, ó, a gente tem um exemplo. Ó, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, eu tenho uma vaca pastando, uma anta se alimentando de folhagens e o gafanhoto se alimentando de uma folha, não é isso? Todo mundo aqui, ó, tá se alimentando de quê? De seres produtores, tá? Então, eles estão se alimentando das plantas. Aí, com essas fotos, a gente pode formar uma cadeia alimentar, iniciando do gafanhoto, ó. Então, tem o A, B, C ou D. Ó, eu tenho um gafanhoto aqui, como eu disse, ele está se alimentando da planta. Aqui eu vou ter uma libélula. A libélula, ela já vai se alimentar do gafanhoto. Então, eu estou iniciando o quê? Eu estou iniciando com ser produtor a planta, tá? Depois, eu vou ter o gafanhoto que vai se alimentar dessa planta, ou seja, o gafanhoto é um consumidor primário, tá? Eu vou ter a libélula que vai comer esse gafanhoto. Então, essa libélula aqui, ela é um consumidor secundário. Vem em seguida o camaleão que vai se alimentar dessa libélula. Então, o camaleão, ó, aqui nessa sequência, ele vai ser um consumidor. Aqui eu vou ter o primário, secundário, terciário, tá? Em seguida, eu tenho a serpente. A serpente, ela já vai se alimentar do camaleão. Então, aí eu vou ter o meu consumidor quaternário, tá? Então, observaram aí a sequência dessa cadeia alimentar. Eu inicio como ser produtor, tá? E depois eu vou vir com os consumidores. Começando, né, dos consumidores com o primário, que vai ser o gafanhoto, até lá o quaternário, que vai ser a serpente. Então, viram aí essa ligação, conexão alimentar que esses animais tiveram, tá? Então, ó, a gente finaliza aqui, tá? Lembrando que a gente falou dos níveis tróficos apenas dos consumidores e produtores, mas na próxima aula a gente vai detalhar bem os seres decompositores, tá? Eu deixo para vocês realizarem aí, mão na massa, página 146 até a página 149, para vocês revisarem o que a gente acabou de estudar. Tudo bem, quarto ano? Até a próxima aula e fiquem bem!